Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um módulo do nosso podcast da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro. Sou Fábio Peralta, estou aqui com o Matheus Teixeira. E vamos começar, né? A gente vai fazer o seguinte, nesse módulo a gente vai ter aqui a honra e a alegria de receber a ilustre presença do professor Cláudio Gil Soares Araújo, que vai nos brindar com uma apresentação. A gente fala muito de atividade física, né, Matheus? Exato. Mas a gente discute muito pouco com mais aprofundamento a questão da aptidão física e de como é que isso pode ser um indicador de saúde. Exato. Eu acho que o professor Cláudio Gil é um papa nesse assunto, né? Como outros, né? Então, acho que a gente tem a pessoa certa para o tema certo. Então, é um prazer estar com ele aqui e a gente assistir um pouco essa aula e depois conversar um pouco. Vamos lá. Ok, Fábio, Matheus, colegas da medicina do exercício e do esporte. Eu tenho uma longa história nessa área, né? Ainda era a Sociedade de Medicina Desportiva do Rio de Janeiro, lá na Mensah, vários eventos, né? Então é bacana estar gravando esse podcast, tentando contribuir com a nova geração e também com aqueles da antiga geração que eventualmente podem assistir essa minha apresentação. Vamos começar pelo começo. O título da apresentação é um título que não é tão comum em eventos da área de medicina do exercício e esporte, eu acho que deveria ser muito comum. Nós estamos falando de aptidão física aeróbica e não aeróbica como indicadores de saúde. Eu sou médico e diretor de pesquisa e educação da Clinimex, Clínica de Medicina do Exercício, no Rio de Janeiro. E, volto a dizer, é um prazer participar desse ciclo de palestras, esses podcasts que estão sendo organizados. Fazer uma referência histórica, né? Eu comecei na área com o professor Maurício José Leal Rocha, com quem eu tive a oportunidade de interagir durante muito tempo, e até a grande honra de ele um dia pedir para ser testado por mim. Então, ele deve ter acreditado no aluno dele. Na realidade, meu começo com o professor Maurício Leal Rocha tem mais de 50 anos atrás. Isso foi no Labofise, na UFRJ, na Escola de Educação Física, Laboratório de Fisiologia do Exercício. E vocês veem aí o tamanho do equipamento que servia para medir consumo de oxigênio. Servia para separar a sala, né? Tinha 2 metros cúbicos. Foram bons tempos, eu comecei muito cedo na área, desde o início da minha faculdade de medicina. Isso me permitiu alguns diferenciais, a oportunidade de ir para fora do Brasil, de interagir com pessoas muito importantes, né, muito famosas, algumas pessoas que a geração mais nova só conhece de livros e referência, professor Oscar, pessoas que eu conheci pessoalmente, isso sempre foi muito bacana. Então vamos avançar agora, né? Nós vamos tentar partir da teoria e chegar à prática, né? Vamos tentar fazer a transição, né? A translação de ciência para a prática. E o primeiro aspecto que eu gostaria de fazer é um conceito. Da mesma maneira que eu ajudei a mudar de medicina esportiva para medicina do exercício e do esporte, como eu vi isso no Canadá nos anos 70, e o Brasil a seguir adotou, há uma expressão que muitas vezes eu vejo as pessoas confundirem. O que é um atleta? E, na realidade, vale a pena destacar o que é o exercitante e o que é o atleta. O exercitante é o indivíduo que faz exercício físico. A definição está bem clara, é aquele que se exercita. Já o atleta, como eu propus num artigo junto com Jürgen Scharhag, que atualmente é professor titular da área de medicina do exercício e esporte na Universidade de Viena, publicamos isso em 2016, nós propusemos uma definição operacional para a pesquisa e até para o dia a dia. O atleta tem de atender 4 critérios simultâneos para ser chamado de atleta. Tem que estar treinando para melhorar seu desempenho, tem que estar participando de competições, tem que estar registrado numa federação, numa confederação, algum tipo de agremiação. Mas o mais importante é que o esporte o esporte competitivo é a sua principal atividade de vida, seu principal objetivo de vida. Isso faz com que ser atleta, na realidade, é uma profissão. Não é uma característica física, é uma profissão. Então, acho que essa foto aí, ilustrando uma das grandes maratonas do mundo, quase todas elas são assim, 10, 20, 30, 50 mil pessoas, mas você tem 50 na linha de frente, esses são os atletas. Esses são os que vão disputar a medalha, vão disputar o pódio. Os outros são os figurantes do filme, são os exercitantes. Você vai fazer em 3 horas, vai fazer em 4, vai fazer em 4 e meia, não muda o enredo do filme.
é simplesmente a satisfação pessoal. Esses exercitantes, eles não vivem, eles não estão ganhando dinheiro para fazer a maratona. Essa é uma distinção importante. E aí, eu peguei inspiração para essa apresentação sobre aptidão física numa visita que eu fiz à Ilha de Galápagos, um lugar fantástico, pertence ao Equador, na realidade é um arquipélago, e lá tem um museu em que você vê as tartarugas centenárias, né? Coisa impressionante, e você tem uma estátua de cera do Charles Darwin, que boa parte do famoso livro Origem das Espécies, ele colheu o material na sua passagem pela Ilha de Galápagos. E aí eu fui bater um papo com ele, né? E aí ele diz o seguinte: Only the fittest survive. Somente os mais aptos sobrevivem. Há algumas discussões, se você fizer a inteligência artificial, você vai ver que nem sempre as pessoas dizem que atribuem a frase a ele, ou a maneira como ele entendeu fittest, mas eu entendi fittest como também os mais aptos fisicamente. São aqueles que conseguem correr dos predadores, são aqueles que conseguem pegar a caça, são aqueles que conseguem evitar mais doenças, são aqueles que conseguem se alimentar melhor e chegar às fontes de uma maneira melhor, conseguem impedir de cair, e se cair não se machucam tanto. Eles são os mais aptos. E aí eu propus, num artigo que eu escrevi para uma revista portuguesa, chamada Fatores de Risco, em 2015 eu propus essa diferenciação entre aptidão física aeróbica e não aeróbica. Boa parte do que eu vou falar está ligado, eu vou apresentar alguns dados de pesquisa agora, estão ligados à coorte de exercício da Clinimex, que foi iniciada em 1994 e que tem mais de 10 mil indivíduos testados, 2/3 homens, um segmento mediano de 14 anos, uma idade que vai de 6 a 99 anos de idade. Muitos deles têm reavaliações e uma parcela deles atendeu o nosso programa de exercício supervisionado, preenchendo mais de 500 mil horas de programa de exercício supervisionado. Essa base de dados inclui também cerca de 1.000 atletas competitivos e, lembrando o dia do médico, 1.000 médicos. Um dos nossos atletas, que hoje tem bastante destaque, é o jovem João Fonseca, que agora completou 19 anos, o tenista, e que ele é avaliado na clínica ainda quando era uma boa moleque, né? Tinha 12 anos de idade, ele já era avaliado na Clinimex, e aí você medir a potência do João Fonseca é algo impressionante, porque aí você entende por que ele faz aquele forehand naquela velocidade espantosa, por que ele saca naquela velocidade espantosa, apenas aos 19 anos de idade. Bom, nós temos uma série de artigos publicados na Clinimex, na linha nossa de pesquisa e estudos epidemiológicos. Aí eu listei 8 artigos, 3 deles sobre aptidão aeróbica, 5 sobre aptidão não aeróbica. Eu vou focar nessa apresentação naquilo que é menos conhecido, que é a aptidão não aeróbica. Mas não posso deixar de falar do aeróbico. E aí escolhi alguma coisa para falar do aeróbico, não especificamente dos nossos estudos, que é o ponto ótimo cardiorrespiratório e o gradiente de frequência cardíaca, mas vou falar um pouco do mais famoso VO2. E aí a gente tem a classificação da aptidão física, tal como eu proponho, em aeróbica e não aeróbica. E não aeróbica seriam os componentes força, potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e composição corporal. Eu não gosto da expressão cardiorespiratory fitness. Como é que eu não gosto? Eu acho que a aerobic fitness é muito mais adequado, porque envolve o metabolismo, a utilização de oxigênio a nível muscular e não só cardiorrespiratório. E também não gosto da aptidão musculoesquelética, porque ela não considera exatamente o equilíbrio e ela talvez, certamente, ou muito provavelmente, não considera a composição corporal. Para quem tiver interesse em ver um pouco sobre a nossa avaliação, dá uma olhadinha nesse link ou entra no YouTube e procura no canal da Clinimex, que é um vídeo de 2, 3 minutos ilustrando nossa avaliação e todos os nossos procedimentos. Vamos falar um pouquinho então do aeróbico. E aí eu devo contar uma historinha para vocês, né? Eu tinha 15 anos de idade, estudava no colégio de aplicação, e aí eu sempre gostei de ir nas livrarias, ficava olhando os livros, e aí eu tive contato com o livro Aerobics, do Kenneth Cooper, né? E aí fui aprender um pouco sobre o Kenneth Cooper. E aos 16 anos eu fiz o meu primeiro teste Cooper no colégio de aplicação, isso em 1972. E depois eu tive chance, quem diria, né, de estar com o autor do livro, dividir uma mesa com ele em um congresso mundial de cardiologia. E várias vezes depois eu tive chance de interagir pessoalmente com o Kenneth Cooper, né, que é um nome importante nessa área. Mas dentre os vários artigos publicados sobre aeróbico e saúde, eu destaquei 2 para essa apresentação.
Um é dos nossos parceiros, o Jari Laukinen, da Finlândia, e Sektor Knudsen, atualmente em Manitoba, mas originalmente de Gana. E eles fizeram uma análise, uma meta-análise de 37 estudos envolvendo 2 milhões, mais de 2 milhões de participantes, com o VO2 medido. E o que eles observaram? Para cada um MET que você aumenta em estudos observacionais o VO2 máximo, você reduz a mortalidade em 10%. Então, essa é uma conta fácil e simples de passar para qualquer pessoa. Mas eu gosto muito desse outro estudo, porque ele fez algo um pouco diferente. A grande maior parte dos estudos divide a população em tercis, em quartis ou em quintis. Esse eles dividiram um pouco diferente. Eles criaram um subgrupo, usando 122 mil pacientes, um grupo da Austrália, um grupo usando dados da Cleveland Clinic, e eles pegaram e classificaram o que eles chamaram de elite, que é os indivíduos que tinham VO2 acima de percentil 97,5. E o que eles encontraram? Primeiro, eu quero destacar um pouquinho que esse grupo é elite, mas é uma elite meio doente, porque quem vai na Cleveland Clinic normalmente não é saudável. Ou seja, 5% deles tinham feito revascularização miocárdica, 10% tinham doença coronária, 31% tinha dislipidemia, 26% eram hipertensos. Ou seja, era uma elite não exatamente de saúde, mas uma elite de VO2. Aqueles que estavam com VO2 na distribuição dos dados acima de percentil 97. E aí, o que você observa? Os valores não são tão impressionantes assim. Né? O que você é para ser elite? Você tem que ter 50 anos de idade, 50, 60 anos de idade, mais de 13 MECs se for mulher, e mais do que 14 MECs se for homem. Qualquer um que corre uma maratona, provavelmente, completa em torno de 4 horas, alguma coisa assim, está nesse patamar. Quem faz uma meia maratona sub 2 horas, está nesse patamar, provavelmente. E aí você vai ver os indicadores de mortalidade. Vejam bem, o grupo de baixo, ou seja, percentil baixo do VO2 máximo, eles tinham 23% de mortalidade, versus 2,6% no grupo elite. Mas o que me chama a atenção é que o grupo de alto desempenho, mais de 75% do VO2 na distribuição, eles tinham o dobro da mortalidade do grupo elite. Ou seja, quanto maior o VO2, é melhor para a sua sobrevida. A diferença é marcante. Quando a gente discute, por exemplo, hipertensão arterial, se eu passar de 120 para 130, eu aumento o risco em 5%. Aí nós estamos falando de 10 vezes taxa de mortalidade. 10 vezes, não é erro. 10 vezes taxa de mortalidade. E aí eu vou botar um dado não publicado ainda, e preliminares. O que acontece com a coorte da Clinimex? Que a Clinimex a gente pega gente saudável e gente doente. E olha aí, praticamente ninguém morre nos homens entre 40 e 75 anos de idade, você tem mais do que 12 MECs, e nas mulheres você tem mais do que 8 MECs, num segmento às vezes de 20 anos. É uma apólice seguro valiosa. E aí nessa tabelinha eu ilustrei. Eu não estou nem pegando os 2% melhor, como o grupo de Cleveland pegou. Estou pegando 10%, 20% da amostra que tem bons resultados, e a mortalidade é dramaticamente diferente, num segmento mediano de 12 anos. Ou seja, se o indivíduo aparecer para consulta com você, para avaliação para você em medicina do exercício e do esporte, ou em qualquer área da medicina, e você descobre que ele tem um VO2, o homem acima de 12 MECs, ou a mulher acima de 8 MECs, você pode esperar que é muito pouco provável que ele tenha uma morte por qualquer causa nos próximos 10 anos. E se for por morte natural, menos provável ainda. Bom, agora vamos para o não aeróbico, que é a nossa praia mais recente, onde a gente tem trazido contribuições cada vez mais relevantes. Eu vou mostrar para vocês muito em cima do teste de sentar e levantar, que é um procedimento que nós desenvolvemos, que ao mesmo tempo avalia os 4 componentes não aeróbicos: força, potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e composição corporal. O teste de sentar e levantar é feito com o indivíduo descalço, sem meias e com roupas confortáveis. Simplesmente você pede para ele sentar no chão e se levantar como ele acha que ele consegue fazer. O objetivo é conseguir fazer com o menor número de apoios possível, não usando a mão, não usando o joelho, e sem se desequilibrar. E o mais importante, a velocidade de execução não está sendo avaliada. Ele tem que sentar limpo e levantar limpo, ou seja, sem sujar o movimento, sem encostar uma mão, sem encostar um joelho, sem botar uma mão na coxa, sem encostar a lateral da perna no chão. Esse é o ideal. E aí você começa de 5 pontos, para cada apoio que você coloca, você perde 1 ponto, para cada, se há desequilíbrio, você perde meio ponto.
Então, é 5 pontos para sentar, 5 pontos para levantar, você tem um score composto de 0 a 10. Isso é ótimo, que as pessoas entendem com muita facilidade. Ah, por que eu tirei 8? Ah, porque eu botei uma mão para sentar e eu botei uma mão para levantar. Perdi 2 pontos. Então, o objetivo, o que você pode esperar? Nós já publicamos normas para valores de referência para várias faixas etárias, etc. Mas, para ter uma ideia bem prática, se você tem entre 51 e 60 anos de idade, o que você deve esperar? Fazer um score 8. Se fizer um score 10, melhor ainda. Mas se conseguir sentar e levantar com a mão só, já é um bom resultado. E aí agora eu vou trabalhar em cima de 5 artigos novos. O primeiro é esse de 2014, publicado no European Journal of Preventive Cardiology, online first em 2012 e finalmente publicado em 2014, um teste sentar e levantar. Um paper que nós publicamos no British Journal of Sports Medicine, com equilíbrio em 10 segundos num pé só. Um trabalho mostrando a importância da flexibilidade na relação com sobrevida. É o primeiro estudo na literatura mostrando a relação entre flexibilidade e sobrevida. Um estudo comparando potência muscular e força como preditores de mortalidade, publicado no Mayo Clinic Proceedings, na edição centenária desse famoso jornal. E o mais recente, que é a versão atualizada do sentar e levantar, agora predizendo morte também por causas naturais e por doenças cardiovasculares. Esse é o estudo de 2014. As curvas Kaplan-Meier são muito evidentes, diferenciando os scores 0 a 3 com o score 8 a 10. É bastante impactante a diferença de sobrevida, a razão de risco. Aí uma comparação entre o estudo de 2012 e 2024, com as datas em que eles foram submetidos. Você vê que dobra a amostragem, mantém a proporção de homens e mulheres, muda um pouquinho a faixa etária, porque como eu aumento o follow-up, eu tenho o follow-up agora dobrou, passou para 12 anos, o primeiro era 6 anos, eu tenho que trazer para uma população um pouco mais jovem. E se eu começo a testar alguém com 90 anos e quero avaliar 20 anos no segmento, ela quase certamente morreu, por mais apto que ela seja fisicamente. Então, isso é uma coisa que alguns estudos não consideram, a gente tem muito cuidado com isso. E aí, agora a gente conseguiu controlar muito mais variáveis clínicas e as mesmas curvas Kaplan-Meier abrem. E o mais interessante é o seguinte, um score 10, 3,7% de mortalidade. Um score 0, 10 vezes mais mortalidade. Score 0 é quem não é capaz de sentar e levantar do chão por si só. Aí eu vou botar 2 dados assim, separados, que eu acho que eles ajudam a entender um pouco melhor. Veja o que significa um score 0 para a nossa amostragem. Um score 0 para a nossa amostragem, ele significa o seguinte, que eu tenho um indivíduo com um resultado que é 0, ou seja, ele não consegue nem levantar nem sentar do chão, e 34% deles morreram no segmento aí no caso, de 8 anos. 4,3% de mortalidade, é quase igual à insuficiência cardíaca. E aí, quando você vai para a situação com score 10, próximo, você vê que 0,08 deles morreram, ou 0,01% ao ano. Ou seja, 4 dos 480 indivíduos morreram no segmento de 8 anos quando ele tem o score 10. Ou seja, se você tem um score 10, não sentar e levantar, vamos pensar em cuidar, outras coisas e tal, mas você não está provavelmente em risco de vida. Então, essa é informação clinicamente muito relevante. Equilíbrio. Próximo. Nós testamos o equilíbrio em 10 segundos, tanto pode ser no pé direito ou no pé esquerdo, e separamos aqueles que conseguiam daqueles que não conseguiam. E o que nós observamos? Uma diferença expressiva em termos de Kaplan-Meier, e quando controlado para todas as outras variáveis, comorbidades, etc., nós tínhamos um risco que era 84% maior de óbito num período de segmento, que no caso foi 7 anos, para aqueles que não conseguiam ficar num pé só. Por que isso acontece? Porque provavelmente caem mais, cair é uma complicação clínica relevante, quebra alguma coisa, tem inatividade, faz sarcopenia, faz dinapenia, perde força e potência muscular, isso provavelmente está ligado a essa morte. Isso é muito fácil fazer no consultório, uma consulta, até em larga escala, até numa empresa. Quem consegue ficar 10 segundos num pé só? E aí a gente vê aí, como eu disse, a relação é de a razão de risco é 1,84, ou seja, 84% mais de chance de morrer, um estudo com diversas variáveis bem controladas. Flexibilidade. Flexibilidade, como eu disse anteriormente, a gente usou o FlexTest, que é um método que a gente desenvolveu há muitos anos atrás e que aparece publicado em livros nos Estados Unidos, na Espanha e no Brasil, e avalia 20 movimentos articulares da flexibilidade, um critério de 0 a 4 para cada um,
e como eles têm a mesma distribuição, os dados, a gente pode agrupar e caminhar para um score agrupado chamado Flex Index da flexibilidade. E aí o que a gente vê que tanto para homens e mulheres há uma grande diferença nas curvas de mortalidade, especialmente para mulheres. As mulheres muito flexíveis tendem praticamente a não morrer. E lembra, né? As mulheres normalmente têm 5 anos mais de expectativa de vida do que os homens. E as mulheres são 35% mais flexíveis que os homens. Será que isso é mera coincidência? É um bom tema para discussão. E aí vocês vejam que mesmo no grupo de homens, aqueles que têm menor flexibilidade, um flex index entre 6 e 19, eles cursam com 87% a mais de chance de morrer no período de acompanhamento. Força e potência muscular, é interessante destacar qual é a diferença, lembrando a física básica, que potência é força vezes velocidade. Se eu faço uma rosca bíceps com 4 kg ou 5 kg, se eu fizer mais rápido, eu estou usando mais potência, a força é a mesma. Então, o componente de velocidade é que diferencia a potência. E aí, o que a gente mostrou? As curvas superiores aí desse diagrama são os Kaplan-Meier, curvas de sobrevida para a potência, e os de baixo são para a força. É muito mais discriminativo potência do que força, medida pelo hand grip. Vejam que nós medimos também a potência nos membros superiores, então é o único estudo na literatura que compara força e potência no mesmo segmento, e nos mesmos indivíduos, na mesma condição, etc. Então, possibilitou uma comparação bem rica, próximo e controlando todas as comorbidades relevantes. E vejam aí o que a tabela nos ilustra, que nós temos uma razão de risco um pouco aumentada quando você tem baixa força, aí sempre expressa em relativo ao peso corporal, senão fica uma coisa meio maluca de comparar. Tem que sempre expressar a potência, a hand grip e tal, em relação ao peso corporal, que nem o VO2 em mililitros por quilograma minuto de peso. Então, aí o que a gente tem? Já na potência, nós estamos falando de indicadores na faixa de 5 alto, 6, quase 7 vezes mais mortalidade quando a potência é baixa. Então, baixa potência é um indicador perigoso, né? Indicador de mau prognóstico clínico quando tem baixa potência. Bom, quais são os meus objetivos como cientista? Eu vou fazer uma pequena parênteses nessa apresentação, explorando o fato que eu estou há 5 décadas aí na pista, né? Meu primeiro artigo publicado foi em 1974, então estou há 51 anos publicando. O cientista sempre gosta de ser citado, mas eu acho que é muito interessante você ser utilizado, aquilo que você criou ser utilizado, e ser lido, e principalmente ser mencionado, porque no momento que aquilo aparece na mídia, aquilo se multiplica com muito mais facilidade, né? Às vezes eu vejo com pena algum artigo publicado, muito bom, vou ver o número de downloads do artigo, 30, 40, então o pessoal, os amigos que leram o artigo. Quantas teses existem prontas nas prateleiras que ninguém nunca abriu para ler? Então, isso pode ser um desperdício de recursos, desperdício de uma série de coisas, desperdício de conhecimento. Então, eu valorizo muito essa questão de abordar isso. Então, eu fico acompanhando. Por exemplo, o nosso índice ponto ótimo cardiorrespiratório já apareceu em 11 trabalhos no PubMed, e vários deles participam da autoria. Então, outros grupos estão usando o ponto ótimo cardiorrespiratório para suas pesquisas. O sentar e levantar, ele aparece numa busca dos hábitos, ele aparece em 25 artigos publicados na literatura, dos quais nós temos autoria ou coautoria de um grupo pequeno deles, acho 4 ou 5 deles. O restante são de outros grupos utilizando, inclusive já no ano 2025 e 2024 tem vários trabalhos recentes com teste de sentar e levantar. Mas aí é interessante ver o número de leitores dos artigos. E aí eu vou nos sites das revistas e boto pelos websites quantos textos foram baixados. E aí eu fico contente de ver que o texto de equilíbrio teve 134 mil downloads, o de sentar e levantar bem antigo, 33 mil, o mais recente já estava em 45 mil, de acordo com os dados de 20 de setembro, e de flexibilidade quase 15 mil. Ou seja, tem muita gente lendo aquilo que a gente escreveu. Então, você tem chance disso ser trazido para a prática dessas pessoas, eles implantarem o nosso conhecimento na sua prática. E aí, quando você vê os scores altimétricos, eles são muito representativos, né? O número de posts, por exemplo, no X, o número de pessoas que foram potencialmente alcançadas por essas postagens, mais de 5 milhões no artigo de equilíbrio, e o ranking do artigo do Altimetric Score, né? Nós temos 4 artigos atualmente em percentil 99, 4 artigos em percentil 98, que foram produzidos na ClinMax. Ou seja, esse artigo do equilíbrio, 1 em cada 20 mil artigos publicados em qualquer área de conhecimento,
teve o mesmo impacto midiático do que esse artigo nosso de equilíbrio. E aí a gente tem o Dunnett do Altmetric mostrando 9 dos nossos artigos, como é que eles repercutiram na mídia, quantas histórias, quantos outlets. Né? A gente já apareceu já em mais de 60 países do mundo, são cerca de 1.500 histórias publicadas com matérias com nós. E aí, algumas histórias em lugares muito importantes, como, por exemplo, o Daily Mail de Londres, e dois que, para mim, que são os principais jornais do mundo, que eu, pessoalmente, eu assino, que é o The Guardian. Nós já saímos 2 vezes no The Guardian com matérias nossas, e algumas vezes já saímos também no Washington Post, que é outro jornal de alto porte. Então, é a produção científica brasileira na área de ciência do esporte, na área de medicina do exercício e do esporte, se destacando e sendo reconhecida no mundo inteiro. Eu acho isso bacana, a gente levar essa imagem do Brasil. E também grandes nomes da ciência, como o Eric Topol, ele fez um post muito bacana sobre o nosso artigo recente, né? Ele que estuda a questão da super agers, longevidade, health span. Né? É bacana que esses indivíduos postem isso, aí dá uma multiplicação enorme na visibilidade do nosso trabalho. Mas em medicina a gente é acostumado com insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, renal e hepática, e eu queria destacar agora uma nova expressão médica, insuficiência física. Se a sua aptidão física não é boa, você tem insuficiência física. Isso é tratável, e como é que a gente trata isso? Primeiro, é importante avaliar. Isso, interessantemente, é muito pouco feita a avaliação da aptidão física. E para não aeróbica, você tem um teste sentar e levantar, e se o resultado é ruim, você parte para a relação cintura-altura, você pode ir para o flex test, você pode ir para a força de pressão manual, você pode ir para a potência muscular, para ver qual daqueles componentes estão comprometidos e que levam a um resultado inadequado no teste sentar e levantar. Para ser considerado fisicamente apto, a gente tem que ter bons resultados em todos os testes, em todos os componentes da aptidão física. Não adianta tirar 10 em matemática e ser reprovado em português, você não vai passar de ano. Né? Os 10 de matemática, os 5 acima do mínimo para passar, não são transferidos para outra matéria. Então, a gente precisa. E aí eu chamo a atenção o seguinte, que exercício, qual é a relação entre exercício físico e aptidão física? Às vezes as pessoas acham até que é a mesma coisa. Há uma associação forte, mas observe, nem todo atleta é fisicamente apto. O maratonista, frequentemente, é muito pouco flexível. E por aí vai. Quem é muito flexível, raramente é bom na maratona. Nem todo exercitante é fisicamente apto. E é possível ter alta aptidão em um dos componentes e baixa aptidão nos outros. Então, é necessário avaliar. Então, vamos dizer assim, dentro do menu da medicina do exercício e do esporte, um dos itens mais fortes deveria ser o conhecimento e a prontidão para fazer avaliações de aptidão física. E o que é mais importante para a saúde? Exercício físico regular ou aptidão física? Aí que é interessante, aptidão física. Porque os desfechos, a gente pode dizer o seguinte, exercício físico regular é bom para a saúde, mas ótimo para a saúde é ter aptidão física alta. O exercício é um meio para chegar a uma boa aptidão física, porque os desfechos em saúde estão ligados à aptidão física. Da mesma maneira que eu não digo assim, olha, todo hipertenso eu vou tratar com a mesma medicação e a mesma dose, para chegar ao nível adequado de pressão arterial, provavelmente não vale para todo mundo os 150 minutos de aeróbico e 2 sessões de exercícios resistidos por semana. Talvez alguns precisem de meia hora, outros precisem de 300 minutos. Então, como é que eu vou saber quem precisa o quê? Respeitar a individualidade biológica e fazer uma avaliação da aptidão física e aí definir um programa de exercício individualizado, ou pelo menos mais personalizado, para que você possa alcançar os objetivos. Como mostra aquele estudo que eu mencionei, da Cleveland Clinic, a razão de risco é muito maior para baixa aptidão física do que até ter doença coronariana. Então, a prioridade na atenção médica deveria ser saber como é que você se exercita e qual é a sua aptidão física. E, a partir daí, você saber se ele fuma, se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão e tratar essas coisas. Mas se não tratar a baixa aptidão física, provavelmente nós temos que fazer uma prática médica bem restrita. Para melhorar a aptidão física, é necessário se exercitar. Então, aí a gente confirma a ideia do Charles Darwin, onde fica esse vai. Somente tem boa aptidão aeróbica e boa aptidão não aeróbica tendem a sobreviver por mais tempo. Foi um prazer estar com vocês e estou à disposição aí para a gente fazer uma interação. Que beleza, professor. Muito obrigado. O professor se destaca pela excelência, claro, mas uma coisa que eu fui aluno de graduação dele, me chama a atenção a generosidade, essa preocupação em compartilhar conhecimento. E agradeço muito, professor, mais uma vez aprendendo aqui.
Bom, destacar que a gente vive uma pandemia de insuficiência física, né? Isso. Eu acho que em alguns lugares é endêmico, né? Tem até estudos mostrando o impacto disso no custo para a saúde pública, especialmente. E eu entendo isso. A gente não gerencia muito bem se a gente não consegue medir. Então, eu acho que o que falta é uma mensuração mais adequada, né? Uma avaliação mais pormenorizada, que é como que você faz. Eu anotei uma pergunta que vai um pouquinho para essa questão de aptidão física, mas vou desviar aqui para isso. Como é que você acha, professor, que a gente consegue ir para além? Você fundou um centro de excelência, de referência, então, naturalmente, você é muito referenciado, muito procurado para pessoas, sejam atletas ou doentes, fazerem as avaliações contigo lá. Como é que a gente consegue espalhar? A gente tem dados mostrando, tem um trabalho da UF, 2019, mostrando o fardo que é para os custos de saúde, a insuficiência física. E a gente tem, assim, em grandes centros, metade da população inativa ou insuficientemente ativa, né? Foi uma pesquisa que foi por telefone, ela nem estava medindo a aptidão, ela estava medindo apenas se a pessoa se exercitava ou não. Então a gente tende a imaginar quem não se exercita está bem longe de uma aptidão física ideal. Como é que você acha que a gente pode espalhar um pouco mais, né? Dar mais alcance a essas propriedades tão bem colocadas na sua apresentação? Acho que tem 3 ou 4 abordagens que são importantes e se complementam. Na graduação médica é fundamental tratar desse assunto. E na UF você teve essa experiência. A gente tem uma disciplina lá de... Não só falava sobre fisiologia do exercício na graduação, mas uma disciplina de medicina do exercício. Então isso tem que ser default, né? As sessões clínicas dos hospitais, em vez de falar do último tratamento daquela doença, que talvez você nunca vai ver um caso na sua vida, devem falar de algo que a população precisa, né? Nós temos 10, 15% de hipertensos, mas nós temos 50, 60% das pessoas que são fisicamente inaptas. Então, isso é um drama de saúde pública que precisa ser visto com a seriedade. Terceiro, a própria estrutura pública, né? O Ministério da Saúde, por que o SUS não aplica, por exemplo, o teste sentar e levantar em todo mundo? Então, o indivíduo já vai entrar na consulta para o médico, qualquer que seja a especialidade, o profissional de saúde aplicou o teste de saúde e disse, esse indivíduo é fisicamente inapto. Isso aí gastou 30 segundos para fazer e esse pode ser... Então, muitas coisas podem ser feitas para mudar o perfil, né? Se você me perguntar qual é o meu sonho, por exemplo, em Hong Kong é rotina fazer o sentar e levantar como critério de saúde. E por que não é no Brasil onde o teste foi criado? Sim. Então, essas coisas a gente precisa... Eu fico torcendo a expectativa que um dia o SUS faça, né? E que isso seja prática de consultório de todo mundo. Porque quando muitas pessoas não têm noção que elas não são fisicamente aptas. Elas suspeitam, mas elas não têm a informação. Quando você chega para o paciente e diz assim, olha só, você está com anemia. Então tem de tratar. Você está com osteopenia, eu tenho de tratar. Quando ele tem o dado, ele tem mais chance, cara. Se você não tem o dado, você não tem chance. Fica mais difícil. Fica simbólico. Sim. A gente gerencia o que a gente mede, né? O que é mais tangível mesmo. Eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção, né, foi a questão da gente aumentar o match e como isso impacta em mortalidade, né? Eu costumo dizer isso muito no consultório, né? Quando a gente faz exercício físico, a gente busca a aptidão, né? A gente tem que buscar esse match a mais, né? Porque isso está diretamente ligado à mortalidade. E aí eu queria fazer uma pergunta, professor, falando um pouco sobre isso, né? A questão assim, como a parte aeróbica e não aeróbica tem que estar andando juntas, né? Porque às vezes você tem que ter fortalecimento para ganhar também na parte aeróbica, né? A gente vê muito isso quando faz treinamento, não só de doentes, mas também de atletas, né? A gente tem que melhorar a parte de flexibilidade para ter ganhos na frente, né? Eu queria saber um pouco como que é isso dentro da prática do senhor, né? Que o senhor tem para orientar a gente. Eu acho que sua pergunta é ótima, Matheus. E você tem uma vivência, vou pegar uma vivência tua, por exemplo, futebol. É impressionante como tem jogadores de futebol que não conseguem fazer 5-5 no sentar e levantar, não conseguem fazer 10 pontos. Ele tem limitação de flexibilidade. Aí tem, eu não tenho tempo para treinar flexibilidade. O cara corre maratona, treina 10 horas por semana aeróbico, faz 70 km por semana. Assim, vem cá, faz 65 km e dedica 30 minutos, 5 minutos por dia à flexibilidade.
porque senão você vai ficar em recuperação, cara, você não vai passar de ano. Sim. Então, e olha só, é muito mais fácil você melhorar a flexibilidade que você tem ruim do que você reduzir teu tempo na maratona, que você já faz há não sei quantos anos. Você já treinou tanto. Então, a gente tem que tentar ter esse balanço de todas as variáveis. Por quê? Se o indivíduo é capaz, aos 70 anos de idade, de pedalar um ciclo estacionário muito bem, fazer uma aula de spinning, mas se ele não tiver equilíbrio e cair, ele vai quebrar a perna, ele vai morrer disso. E se ele não tiver flexibilidade, ele não amarra o sapato dele, ele tem que usar mocassim sem cadastro, porque ele não consegue amarrar o sapato. Então a autonomia fica restrita. Então essa visão, talvez até numa parte final da vida, seja mais importante a aptidão não aeróbica e tal. Nós temos os únicos dados no mundo que vão permitir juntar aeróbica e não aeróbica. E aí eu temo uma coisa, sabe o que eu temo? Que se eu achar um indivíduo muito bom aeróbica, elite aeróbica, e 10 não sentar e levantar, esses indivíduos não morrem. E aí eu não consigo calcular a razão de risco. Você tem que achar para alguns mortos para poder calcular a razão de risco. Sim. Se ninguém morrer, não dá para dividir por zero. É verdade. Mas assim, isso é engraçado, porque eu tive no Japão, né, esse início de ano, para turistar, né, não fui para nada profissional, mas assim, como essa cultura da flexibilidade, o professor, né, pode falar um pouco isso, né, dos países asiáticos, é levado em consideração, né? A gente foi ver o campeonato de sumo, né, e todo mundo senta em almofadas e ficam sentadinhos ali, e para você sentar ali, né, é muito difícil para quem não tem flexibilidade, eu falo por mim, né? E assim, é extremamente difícil para ficar sentado aquele tempo, né? E você vê como os japoneses ficavam sentados e como isso impacta a imortalidade, né? Que saiu agora recentemente um artigo até de mídia mesmo falando quantos centenários tem naquela população, né? Obviamente não é só isso, né? Tem questões de alimentação e tudo mais, mas isso certamente está influenciando, né, professor? Com certeza. Os asiáticos, até em alguns lugares, na China, por exemplo, não tem vaso sanitário convencional. Você tem que fazer agachamento para sentar no vaso. Seja para urinar ou para fazer alguma coisa, você senta. E aí eu vou deixar essa pulga atrás da orelha de todo mundo. As mulheres vivem 5 anos mais que os homens. A mulher tem menos hemácia, a mulher tem mais osteoporose, a mulher tem menos força, a mulher tem menos potência, a mulher tem menos VO2. Por que ela vive 5 anos a mais? Ela tem 35% a mais de flexibilidade. Ok. Será que é isso que está ajudando a explicar esse fenômeno? Olha que coisa interessante. Sim. Verdade. Sair daqui alongando, hein, Matheus? Eu acho. Professor, muito obrigado mais uma vez. Foi um privilégio conviver aqui, passar esse tempo assistindo. Ter mais uma vez esse privilégio, né, Matheus? Pô, eu acho fantástico, né? Ter o professor aqui, né? Uma referência mundial, né? É aqui do Rio de Janeiro. Sim. Eu acho que e ter a gente poder estar conversando e passar isso, né, no Instagram depois, né, da Smerge vai ser fantástico. Assim. Muito obrigado mesmo, professor. Mas é isso, botar ali. Já foi citado em outros módulos aqui do podcast. Isso, sempre já citado. Foi citado. Sempre citado. Vai seguir, vamos espalhar a palavra. Não é isso? Obrigado. Tudo de bom. Um grande abraço. Valeu, tchau.